Zacarias, capítulo 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei aos profetas meus servos, não alcançaram a vossos pais? E eles voltaram e disseram: Assim como o Senhor dos Exércitos fez tenção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Aos 24 dias do mês 11º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite, e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos, e eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? E respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo com palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse-me: Clama dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grande indignação estou irado contra os gentios em descanso, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia. Nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: As minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá Jerusalém. E levantei os meus olhos e vi, e eis 4 chifres. E eu disse ao anjo que falava comigo: Quem são estes? E ele me disse: Estes são os chifres que dispersaram a Judá, a Israel e a Jerusalém. E o Senhor me mostrou 4 carpinteiros. Então eu disse: Que vêm estes fazer? E ele falou dizendo: Estes são os chifres que dispersaram a Judá, de maneira que ninguém pôde levantar a sua cabeça. Estes, pois, vieram para os amedrontarem, para derrubarem os chifres dos gentios que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para a espalharem. Capítulo 2. Tornei a levantar os meus olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse: Para onde vais tu? E ele me disse: Vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e disse-lhe: Corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela.
Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ah, Sião, escapa tu que habitas com a filha de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos exércitos, depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho, e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. Cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Capítulo 3. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Se andares nos meus caminhos, e se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Capítulo 4. E o anjo que falava comigo voltou e despertou-me como a um homem que é despertado do seu sono, e disse-me: Que vês? E eu disse: Olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas, e 7 canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me: Não sabes tu o que é isto? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu-me dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos a acabarão,
para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo-lhe: quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondendo-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou, dizendo: não sabes tu o que é isto? E eu disse: não, senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Capítulo 5. E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis um rolo volante. E disse-me o anjo: que vês? E eu disse: vejo um rolo volante que tem 20 côvados de comprido e 10 côvados de largo. Então disse-me: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desarraigado, conforme está estabelecido de um lado do rolo, como também qualquer que jurar falsamente será desarraigado, conforme está estabelecido do outro lado do rolo. Eu a farei sair, disse o Senhor dos Exércitos, e ela entrará na casa do ladrão, e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e permanecerá no meio da sua casa, e a consumirá juntamente com a sua madeira e com as suas pedras. E saiu o anjo que falava comigo e disse-me: levanta agora os teus olhos, e vê que é isto que sai. E eu disse: que é isto? E ele disse: isto é um efa que sai. Disse ainda: este é o aspecto deles em toda a terra. E eis que foi levantado um talento de chumbo, e uma mulher estava sentada no meio do efa. E ele disse: esta é a impiedade. E a lançou dentro do efa, e lançou sobre a boca deste o peso de chumbo. E levantei os meus olhos e vi, e eis que saíram 2 mulheres, e traziam vento nas suas asas, pois tinham asas como as da cegonha, e levantaram o efa entre a terra e o céu. Então eu disse ao anjo que falava comigo: para onde levam elas o efa? E ele me disse: para lhe edificarem uma casa na terra de Sinar. E estando ela acabada, ele será posto ali na sua base. Capítulo 6. E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram montes de bronze. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, e no segundo carro cavalos pretos, e no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos malhados, todos eram fortes. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: que é isto, Senhor meu? E o anjo respondeu dizendo-me: estes são os 4 espíritos do céu, saindo donde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul, e os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para percorrerem a terra. E ele disse: ide, percorrei a terra. E percorreram a terra. E chamou-me e falou-me dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: toma dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Gedaías, os quais vieram de Babilônia, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias. Toma, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque. E fala-lhe, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é Renovo.
ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e ele levará a glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. E estas coroas serão para Elém, e para Tobias, e para Gedaías, e para En, filho de Sofonias, como um memorial no templo do Senhor. E aqueles que estão longe virão, e edificarão no templo do Senhor, e vós sabereis que o Senhor dos Exércitos me tem enviado a vós. E isto sucederá assim, se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Capítulo 7. Aconteceu no 4º ano do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu. Quando o povo enviou Sarezer e Regem-Meleque e os seus homens à casa de Deus, para suplicarem o favor do Senhor, e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, e aos profetas: chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência, como tenho feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, dizendo: fala a todo o povo desta terra, e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes, no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, porventura, foi mesmo para mim que jejuastes? Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não foram estas as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias, dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia cada um para com seu irmão, e não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Sim, fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. E aconteceu que, assim como ele clamou, e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Assim os espalhei com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Capítulo 8. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos? Diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente, e trá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, e eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as vossas mãos, ó vós que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas,
que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não tem havido salário para os homens, nem lhes davam ganhos os animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá semente de prosperidade. A vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho. E farei que o restante deste povo herde tudo isto. E há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim tornei a pensar, nestes dias, fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ameis o juramento falso, porque todas estas são coisas que eu odeio, diz o Senhor. E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º, e o jejum do 5º, e o jejum do 7º, e o jejum do 10º mês, será para a casa de Judá gozo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, dizendo: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Capítulo 9. O peso da palavra do Senhor contra a terra de Adraque e Damasco o seu repouso, porque o olhar do homem e de todas as tribos de Israel se volta para o Senhor. E também Amate, que confina com ela, e Tiro e Sidom, ainda que sejam mais sábias. E Tiro edificou para si fortalezas, e amontoou prata como pó, e ouro fino como a lama das ruas. Eis que o Senhor a despojará e ferirá no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Ascalon o verá e temerá, também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque a sua esperança será confundida, e o rei de Gaza perecerá, e Ascalon não será habitada. E um bastardo habitará em Asdod, e exterminarei a soberba dos filisteus. E da sua boca tirarei o seu sangue, e dentre os seus dentes as suas abominações. E ele também ficará como um remanescente para o nosso Deus, e será como governador em Judá, e Ecrom como um jebuseu. E acampar-me-ei ao redor da minha casa contra o exército, para que ninguém passe, nem volte, para que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vi com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvo, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar,
e desde o rio até as extremidades da terra. Ainda quanto a ti, por causa do sangue da tua aliança, libertei os teus presos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro, porque curvei Judá para mim, enchi com Efraim o arco. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia. E por-te-ei, ó Sião, como a espada de um poderoso, e o Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. E o Senhor Deus fará soar a trombeta, e irá com os redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os amparará. Eles devorarão, depois que os tiverem sujeitado às pedras da funda. Também beberão e farão barulho, como excitados pelo vinho, e encher-se-ão como bacias de sacrifício, como os cantos do altar. E o Senhor seu Deus naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo. Porque como pedras de uma coroa, eles resplandecerão na sua terra. Porque quão grande é a sua bondade, e quão grande é a sua formosura! O trigo fará florescer os jovens, e o mosto as virgens. Capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia, sim, ao Senhor que faz relâmpagos, e lhes dará chuvas abundantes, e a cada um erva no campo, porque os ídolos têm falado vaidade, e os adivinhos têm visto mentira, e contam sonhos falsos, com vaidade consolam, por isso seguem o seu caminho como ovelhas, e estão aflitos, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e castigarei os bodes. Mas o Senhor dos exércitos visitará o seu rebanho, a casa de Judá, e os fará como o seu majestoso cavalo na peleja. Dele sairá a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairá todo o opressor. E serão como poderosos, que na batalha esmagam ao inimigo no lodo das ruas, porque o Senhor estará com eles, e confundirão os que andam montados em cavalos, e fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e fá-los-ei voltar, porque me compadeci deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. E os de Efraim serão como um poderoso, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. E seus filhos o verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque eu os tenho remido, e multiplicar-se-ão como antes se tinham multiplicado. Ainda que os espalhei por entre os povos, eles se lembrarão de mim em lugares remotos, e viverão com seus filhos e voltarão, porque eu os farei voltar da terra do Egito, e os congregarei da Assíria, e trá-los-ei à terra de Gileade e do Líbano, e não se achará lugar bastante para eles. E ele passará pelo mar da angústia, e ferirá as ondas no mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubada a soberba da Assíria, e o cetro do Egito se retirará. E eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Capítulo 11. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque o cedro caiu, porque os mais poderosos são destruídos. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o bosque forte é derrubado. Voz de uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Voz de bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus: apacenta as ovelhas da matança, cujos possuidores as matam, e não se têm por culpados, e cujos vendedores dizem: louvado seja o Senhor, porque tenho enriquecido, e os seus pastores não têm piedade delas. Certamente não terei mais piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Mas eis que entregarei os homens cada um na mão do seu próximo, e na mão do seu rei. Eles ferirão a terra,
e eu não os livrarei da sua mão. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça, e a outra chamei união, e apacentei as ovelhas, e destruí os 3 pastores num mês, porque a minha alma se impacientou deles, e também a alma deles se enfastiou de mim. E eu disse: não vos apacentarei mais. O que morrer, morra. E o que for destruído, seja destruído. E as que restarem comam cada uma a carne da outra. E tomei a minha vara graça e a quebrei, para desfazer a minha aliança que tinha estabelecido com todos estes povos. E foi desfeito naquele dia. E assim conheceram os pobres do rebanho que me respeitavam, que isto era a palavra do Senhor. Porque eu lhes disse: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, disse-me: arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que foi avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata, e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Então quebrei a minha segunda vara, união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. E o Senhor disse-me: toma ainda para ti o instrumento de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, que não cuidará das que estão perecendo, não buscará a pequena, e não curará a ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne da gorda, e lhe despedaçará as unhas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho! A espada cairá sobre o seu braço, e sobre o seu olho direito, e o seu braço completamente se secará, e o seu olho direito completamente se escurecerá. Capítulo 12. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todo o povo da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos, e de loucura os que montam neles. Mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os governadores de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos Exércitos, seu Deus. Naquele dia porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha, e como um facho de fogo entre gavelas, e à direita e à esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no seu lugar, em Jerusalém. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não seja exaltada sobre Judá. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e pranteá-lo-ão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimom, no vale de Megido. E a terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, e suas mulheres à parte, e a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte,
a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e suas mulheres à parte, todas as mais famílias remanescentes, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Capítulo 13. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que tirarei da terra os nomes dos ídolos, e deles não haverá mais memória. E também farei sair da terra os profetas e o espírito da impureza. E acontecerá que quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque falaste mentira em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. E acontecerá naquele dia que os profetas se envergonharão cada um da sua visão quando profetizarem. Nem mais se vestirão de manto de pelos para mentirem, mas dirão: não sou profeta, sou lavrador da terra. Porque certo homem ensinou-me a guardar o gado desde a minha mocidade. E se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Capítulo 14. Eis que vem o dia do Senhor, em que teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes de diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, e todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia, que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia, nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto, e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém, e ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananeel até aos lagares do rei, e habitarão nela, e não haverá mais destruição, porque Jerusalém habitará segura. E esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne apodrecerá, estando eles em pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua lhes apodrecerá na sua boca,
Naquele dia também acontecerá que haverá da parte do Senhor uma grande perturbação entre eles, porque cada um pegará na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra o seu próximo. E também Judá pelejará em Jerusalém, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro e prata e roupas em grande abundância. Assim será também a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles arraiais, como foi esta praga. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, não virá sobre ela a chuva. Virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá os gentios que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Este será o castigo do pecado dos egípcios e o castigo do pecado de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado sobre as campainhas dos cavalos: Santidade ao Senhor. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar. E todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, e todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão. E naquele dia não haverá mais cananeu na casa do Senhor dos Exércitos.